Bem, irmãs e irmãos, estou aqui para trazer para vocês, admiradores e simpatizantes da doutrina espírita, essa doutrina consoladora que vem se espalhando pela terra e divulgando o Evangelho, Rede Vivo, o cristianismo ensinado pelo Cristo. E hoje eu quero passar para vocês sobre o prefácio que está lá na introdução do Evangelho, onde ele nos traz um caráter de personalidade moral do que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que começa assim: os Espíritos do Senhor. Quem são os Espíritos do Senhor? Quem é o Senhor? Jesus Cristo. Ele é o comandante, é o administrador do planeta. Então, os Espíritos do Senhor são os Espíritos benfeitores, do Senhor. São as virtudes dos céus. Quando falo em virtudes e dos céus, só falo em Espíritos bons, com certeza. Como um imenso exército que se movimenta. Veja só que ele fala aqui de um exército de Espíritos bondosos, amigos e benfeitores. Imenso, como um exército movimentando-se ao receber a ordem de comando, ou seja, eles têm um líder, que esse líder é Jesus Cristo, que comanda eles e dá ordem, espalhando-se sobre toda a terra, toda a face da terra, ou seja, esses espíritos eles se espalham pela terra, justamente ao comando do Mestre, que é Jesus. Semelhantes estrelas cadentes. Estrela cadente, nós sabemos que é aquela estrela que, quando está em choque, quando a Terra, que não é nada mais nada menos do que um meteoro, é um resíduo que existe no espaço, e sai aquela faísca, Então é semelhante isso, aquela faísca, aquela força, aquela energia, aquela luz que se espalha sobre a Terra, vem iluminando os caminhos e abrindo os olhos dos cegos. Então eles têm esse objetivo de vir à Terra, iluminar, abrir os olhos do cego, iluminar os caminhos daqueles que ainda não adentraram ao conhecimento dele, do próprio Evangelho. E aqui, continuando, ele diz: eu vos digo, em verdade, que são chegados tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas. Veja só, todas as coisas devem ser restabelecidas. O quê? Que coisas são essas? Tudo aquilo que foi dito outrora pelo próprio Jesus, pelos profetas, para a redenção, para a mudança, para o exercício do que nos compete fazer, pois ainda não conseguimos entrar nessa meta, nesse conhecimento que é o objetivo ensinado pelo Cristo. No seu verdadeiro sentido, ou seja, o verdadeiro sentido, pois se sabe-se que muitos caminhos foram percorridos, foram divulgados de formas diferentes, cada um seguindo uma meta de um pensamento diferente, uma modo de pensar diferente, uma interpretação diferente. E não é o objetivo da doutrina espírita, e sim fazer prevalecer a verdade, para dissipar as trevas, ou seja, para ter que acabar com as trevas, para tirar do seio da humanidade esses sentimentos malévolos que ainda existem. Confundir os orgulhosos, ou seja, o orgulho ele acaba se confundindo, se perdendo no caminho, e glorificar os justos, ou seja, os justos serão glorificados porque o objetivo é justamente a luz. As grandes vozes do céu, ou seja, as vozes do céu são as vozes dos Espíritos do Senhor, dos Espíritos amigos, benfeitores. Ressoam-se como o toque da trombeta, ou seja, eles falam como uma trombeta, eles espalhando o toque, alertando, chamando a atenção para que a humanidade entre na divina providência. E os corais dos anjos, ou seja, eles fazem o mesmo canto, divulgam os mesmos sentimentos, as mesmas ideias da obra divina. Reúnem
E chamam mais aos homens: nós vos convidamos, diz eles, ao divino concerto. Ou seja, convidar ao divino concerto é pregar o verdadeiro evangelho, é pregar o cristianismo, é pregar o ensinamento cristão no seu verdadeiro sentido. Que vossas mãos tomem a lira, ou seja, a lira é um instrumento que antigamente se usava, né? Um instrumento que era ouvido com muita clareza, como um coral, né? Então tomar a lira é tomar aquele conhecimento que vem de fora para dentro. Que as vossas vozes, ou seja, que as vozes daqueles que já entendem, aqueles que já compreendem, aqueles que já têm um sentido profundo, se unam. Aí está uma coisa que devemos observar: se unir. E a gente vê que não está bem assim. A humanidade se espalha muito, até mesmo das próprias religiões, o que nos deixa um pouco o porquê de tudo isso. Nenhum hino sagrado, ou seja, todos lutando pela mesma coisa. Para que essa divisão? Não passa de orgulho, né, de sentimento ainda orgulhoso, e a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Se estendem e vibram em um exército, se estendem e vibram de um extremo ao outro do universo. Ou seja, todo o universo está sendo espalhado por essas vozes do bem. E convida ainda homens, irmãos amados. Olha só, ele fala de homens e irmãos amados, fala de amor. Estamos junto de vós, ou seja, ninguém está sós. Não tome atitude para o bem nenhuma pensando que está sozinho, que não vai conseguir. Amai-vos também uns aos outros. Olha só, quando ele fala amai-vos também uns aos outros, ele convida que todos aprendam a se amarem. Se nós não aprendemos a nos amar, é porque não conseguimos arrastar de nós ainda o sentimento egoísta que existe. E dizei do fundo do vosso coração, ou seja, o sentimento profundo, fazendo a vontade do Pai que estais nos céus. Ou seja, é preciso entender qual é a verdade e fazer essa verdade prevalecer. Senhor, Senhor, e poderás entrar no reino dos céus. Então, dizer Senhor, Senhor é até fácil. Mas para entrar no reino dos céus, é preciso realmente ter esse sentimento puro, voltado ao Pai Celestial. Não é verdade? E aí tem uma nota desse próprio Espírito da Verdade, e que diz: a instrução acima, ou seja, o prefácio, transmitida por via mediúnica, transmitida por médios, mediadores, pessoas que têm o dom de ouvir, né, como toda religião existe, né, também na doutrina espírita, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo. Nos dá, né, uma visão do que realmente é o Espiritismo, o Espiritismo realmente é uma doutrina de luz, é uma doutrina cristã. E o objetivo dessa obra revela realmente qual é o compromisso da doutrina espírita com a obra divina. Por isso, foi aqui colocado como prefácio. Ou seja, o prefácio é todo o conhecimento que nos traz sobre o conteúdo do Evangelho segundo o Espírito. Qual o objetivo desse Evangelho? É simplificar, é esclarecer, é colocar em exercício e em evidência todo o conhecimento ensinado pelo Cristo da sua mais pura verdade que existe. E assim, né, esse é um oferecimento do Grupo Espírita Tobias Barreto, aonde eu dedico um pouco do meu tempo para trazer algumas palavras do Evangelho. Obrigado.